conteúdo. Vou avisar para vocês que já está sendo gravada nossa conversa. E antes de iniciar a nossa conversa, eu quero deixar registrado aquilo que já foi transmitido no grupo do WhatsApp e também via torpedo para vocês acerca da antecipação dos feriados de Corpus Christi, né, dia 11, que seria 11 de junho, e do 15 de agosto, que é Nossa Senhora da Assunção, eu acho, para os dias 27 e 28, obviamente, quarta e quinta. Então, por consequência, na quinta-feira, nós não teremos aula. Isso não traz nenhum prejuízo para os nossos encontros, haja visto que o dia 11 de junho seria uma quinta-feira também, né? Então, só traz uma antecipação do feriado sem diminuir nossos dias de encontro, certo? Vai ser diferente com umas turmas de segunda e quarta, né? Que nós perderemos um dia de aula com esse feriado, na quarta-feira. O que me preocupa mais do que se perdesse com vocês, já visto que a gente está com uma matéria super adiantada e com tempo sobrando, né, para as nossas atividades, certo? Então, fica comunicado. Comunicar também que mesmo eu repassei isso pelos nossos meios de comunicação, né, tanto Torpedo como o WhatsApp, e que a prova de terceira chamada será mantida na data de amanhã, haja vista que ela seria no momento diverso, né, da aula mesmo, né, já que é uma terceira chamada. Salvo engano, só tem um aluno dessa turma e eu vou tentar entrar em contato pessoalmente com a aluna que vai fazer a terceira chamada para ver se dessa vez ela faz, certo? No mais, essa turma está toda rigorosamente em dias em relação a avaliações e a aulas, né? Como eu já disse, em relação a aulas, nós estamos até antecipado, né? Isso porque tinha uma série de atividades extra-sala que eu tinha planejado para vocês, mas que devido a essa questão de isolamento social não foi possível realizar, e com isso a gente ganhou de certa forma, né? Perdeu pela falta da atividade, mas ganhou de certa forma em horas de contato, mesmo que seja contato virtual. Que, aliás, isso já está me fazendo muito mal. Eu tenho que confessar a vocês que às vezes eu acordo sem saber que dia é. A Priscila não deve ter esse problema porque, na verdade, ela está trabalhando, né? Ela tem referência, mas na verdade, eu estou trabalhando também, né? Mas só que eu perdi referência porque eu não saio da frente de um computador, então isso é muito complicado. Tem que ter até cuidado para voltar, quando voltar com a sanidade mental em dia, não voltar correndo pela rua gritando cloroquina, né? Vamos lá, né? Eu vejo esse povo que sai, né, sai essas imagens, principalmente no domingo, né? Que esse povo fanático e lunático sai, né? E eu fico impressionado como é que a pessoa não tem vergonha de certas coisas, né? Deixando o momento aleatório de lado, né? Vamos voltar para o nosso conteúdo. A gente está vendo procedimento judicial e a gente encerrou nossa atividade vendo a questão do pedido de indulto, tanto o pedido de indulto quanto o pedido de comutação, que na verdade é uma espécie de indulto, né? Só que é indulto parcial. Eu mandei para vocês o decreto presidencial de 2017 e expliquei as razões, né? Vou explicar novamente. 2018 não teve decreto, né? Foi um decreto assinado pelo Temer, mas o STF afastou.
E o de 2019 foi o decreto assinado pelo Bolsonaro, que didaticamente não tem serventia alguma, né? É uma coisa por demais ridícula, dar esse benefício do indulto praticamente apenas a militares. Então, serve como exemplo de 2017, porque vocês veem como é que é disposto nesse decreto presidencial os requisitos, né? Então, tem uma série de requisitos, né, a depender do crime praticado, o percentual de pena cumprida, do requisito subjetivo como bom comportamento carcerário, e dá para observar bem no de 2017. O que nós trabalhamos em sala de aula foi o de 2004, então nós trabalhamos a questão no pedido de indulto. Seria o caso de alguém reincidente, condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão pela prática de roubo simples, iniciando o cumprimento da pena no regime fechado, e ele já cumpriu mais da metade do total e pretende ser beneficiado pelo indulto condicional concedido por decreto do presidente da República na época do Natal. E aí a gente viu o pedido, né? Então, observação importante. Aí no fundamento do pedido, né, que é onde nós temos aí o artigo 193 da Lei de Execução Penal, que vai tratar desse tema, e, obviamente, o outro fundamento legal é o próprio decreto presidencial, que vai se adequar ao caso em si, né? No nosso caso aqui, eu peguei esse exemplo, salvo engano, do livro do Nutt, e o exemplo lá que ele usa é esse de decreto de 2004. Em seguida, a gente viu o pedido de comutação. Comutação é a mesma coisa, só que é o indulto parcial. Então, indulto, se vocês observarem lá no Código Penal, nas causas de extinção de punibilidade, né? Anistia, graça e indulto fazem parte das causas de extinção de punibilidade, só que quando nós temos o indulto parcial, não há extinção de punibilidade, certo? Por isso que é chamado de comutação. Há a substituição da pena ou a redução da pena. No exemplo que foi tratado, né, que é esse aqui, a gente já comentou, estou só contextualizando para a gente dar sequência ao nosso conteúdo, há um pedido de abatimento da pena por a penada que, no caso, se encaixar nos requisitos também do decreto presidencial de dezembro de 2004, né? Então, no caso, a comutação só difere do indulto nesse aspecto, porque a comutação, a previsão lá do decreto é que não haja a extinção de punibilidade, mas que haja ou a redução da pena, ou mesmo a comutação, né, a transformação de uma pena, de uma espécie de pena, em outra, como, por exemplo, uma pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Então, é basicamente essa a diferença da comutação, né, ou do indulto parcial para o indulto propriamente dito, como causa de extinção de punibilidade. Então, comutação não extingue punibilidade, apenas substitui a pena, né, comuta, troca a pena. Dando sequência, pessoal, aí a gente já contextualizou, né, em que ponto da nossa conversa a gente está. A gente dá sequência verificando aqui um pedido de incidente de desvio de execução. Então, vamos lá. O caso seria o seguinte: José, condenado pela prática de estupro ao cumprimento da pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, foi colocado no seguro, cela isolada dos demais presos, para ter a sua integridade física preservada. Entretanto, nesse lugar, não tem condições de trabalhar ou exercer outras atividades, o que configura desvio na execução penal. Requer o reconhecimento do referido desvio com providências para saná-lo. Então, vamos analisar o pedido. O fundamento legal do desvio na execução é o artigo 185,
vamos dar uma olhada no que diz, né, o artigo 185, para a gente ter ideia do que se dá como excesso ou desvio na execução. Então, dentro do título 7º da LEP, né, que trata dos incidentes de execução, o capítulo 2º trata do excesso ou desvio. O excesso ou desvio, né, esse capítulo tem 2 artigos. Nós vamos ter que haverá o artigo 185, né, que diz o que é o desvio em execução, e o artigo 186, que são os legitimados para suscitar esse incidente de excesso ou desvio da execução. Então, o 185 estabelece que haverá o excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentos. Ou seja, sempre que durante a execução penal, né, houver algo que exceda o que foi estabelecido na sentença, que exceda a lei de execução penal, ou que exceda normas legais ou regulamentares, por exemplo, os regulamentos dos estabelecimentos prisionais, que são leis estaduais, né? Então, a gente tem desvio na execução sempre que algum desses normativos são feridos ou quando a própria sentença não é cumprida da forma como foi concretizada pelo juiz do conhecimento, né? E o artigo 186, ele estabelece quem é o legitimado para suscitar esse incidente. Então, pode suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o sentenciado, aí vem uma norma geral, qualquer dos demais órgãos da execução penal, certo? Então, se vocês observarem o artigo 61 da LEP, ele traz 8 incisos que são os órgãos da execução penal. Então, além daqueles elencados lá no artigo 186, nós ainda vamos ter o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, os departamentos penitenciários, o patronato, o Conselho da Comunidade e a Defensoria Pública, né? Nos demais artigos que se seguem, a partir do artigo 62, nós vamos ter o conceito, né, e a formação desses conselhos e o que compete a cada um desses órgãos. Então, explicando, né, voltando a um pouco a gente falar de órgãos da execução, vamos ver aqui o que é pedido nessa peça. Então, primeiro, né, o requerente foi condenado pela prática de estupro ao cumprimento de 8 anos de reclusão em regime fechado. Entretanto, foi colocado em um presídio que não comporta a correta individualização executória da pena através do exame de classificação, artigos 5º e 6º da Lei de Execução Penal, tendo em vista não haver comissão técnica de classificação constituída e atuante. Aqui nós já temos apontado, né, um primeiro desvio na execução, porque a classificação ela é um dos aspectos da individualização da pena. Lembrem, a gente estudou isso lá no começo do semestre. Se a gente retomar o começo do semestre, a gente vai verificar que dentro do princípio da individualização da pena, né, o que caracteriza o princípio da individualização da pena? Quais são os momentos que caracterizam esse princípio de individualização da pena? A gente vem desde o momento legislativo até a fase de execução. Então, quando o legislador estabelece um limite de penas, por exemplo, o artigo 121 caput, de 6 a 20 anos, ele está respeitando o princípio da individualização da pena, porque ele está estabelecendo que o juiz, no momento de concretizar, vai ter uma faixa de penas a percorrer para, a cada caso, ele individualizar, né? Por isso é que o legislador não pode estabelecer, por exemplo, matar alguém, pena 10 anos, né? Isso aí fere de morte o princípio da individualização da pena, pois
de forma abstrata, nós estaríamos aplicando uma pena para todas as pessoas que praticassem aquela conduta, independente de situações, né, de situações pessoais. Aí, outro momento em que se verifica a individualização da pena seria o momento em que essa pena é concretizada, né? Então, o momento o juiz, quando sentencia, né, e aplica a pena, ele individualiza. E temos também, na fase de execução, várias, né, situações em que demonstram a individualização da pena. E uma delas é assim que o preso entra no estabelecimento prisional, que deve passar pela classificação. Então, a classificação, a progressão de regime, o livramento condicional, tudo isso, pessoal, respeita a individualização da pena. Quando se exige requisito subjetivo para se conceder um determinado benefício, é porque se considera a pessoa do indivíduo, então se está individualizando o cumprimento da pena. Então, de cara, no item 1 aí, a gente já tem um desvio na execução. Dando sequência, por outro lado, está sofrendo ameaças de agressão física por outros presos em razão de sua condenação por delito contra a liberdade sexual, situação que é pública e notória nos presídios brasileiros. O que é público e notório nos presídios brasileiros? Que, né, existe uma certa ética entre os condenados que não aceitam alguns tipos de crime. Por exemplo, dentro dos presídios masculinos, os crimes de estupro. Não sei se vocês lembram, né? Para quem assistiu O Cárcere e a Rua, que tem aquela detenta Daniele, que ela fica no isolamento porque o crime por ela cometido não é aceito, né, pela coletividade, né, pela aquela comunidade, pelo aquele grupo de pessoas ali que cumpre pena, né? Então existe uma certa ética entre os presos, e entre as presas seria a questão de matar o próprio filho. Aqui no caso de estupro não é admitido também. Observar, né, pessoal, que o preso ele é tutelado pelo Estado, então o Estado deve garantir a sua segurança. Então, se não está conseguindo garantir a segurança, nós temos aí também um desvio na execução. 3. Em face disso, encontra-se cumprindo sua pena no regime fechado em estado de completo isolamento, sem possibilidade de exercer o trabalho que lhe garante o direito à remissão, nem tampouco podendo praticar outras atividades intelectuais, artísticas, esportivas, educacionais, sociais, religiosas, que lhe seriam asseguradas em razão de previsão legal. Então, aqui nós temos desvio na execução, por ele estar no chamado seguro, né, no isolamento total, que vai além da pena concretizada, né? Então, não se deve cumprir a pena em isolamento total, está se tolhendo aí ele ao direito ao trabalho e, consequentemente, o direito a um benefício da remissão, bem como outras atividades, né, intelectuais, por exemplo, o estudo, que poderia também proporcionar o direito à remissão, ou atividades artísticas, esportivas, educacional, social, religiosa, que também são previstas aí no artigo 41 como direito do preso, e todas essas atividades voltadas para o objetivo da execução penal, que é a ressocialização. Então, a gente já viu só desses 3 primeiros pontos que há uma série de desvios, né, na execução. No 4, é fundamental considerar que a finalidade principal da execução penal é a ressocialização do condenado. Então, é o que estabelece o artigo 10 e também o artigo 1º, quando trata dos objetivos da execução. Não podendo subsistir o regime fechado da forma como vem sendo concretizado, ou seja, no completo isolamento, pois isso equivale na prática ao RDD, no qual não está inserido o requerente. Então, para que se cumpra
parte da pena em completo isolamento, deve-se verificar a disposição do artigo 52, que é o que trata do regime disciplinar diferenciado. E aí, mais um apontamento aí de que se está praticando excesso na execução. E no item 5, há nítido desvio da execução, pois as condições do regime fechado, fixadas tanto na lei de execução penal quanto no Código Penal, vêm sendo sistematicamente desprezadas. É o que diz o artigo 185, né, pessoal? Também sendo desprezado o que foi concretizado na sua pena, né? Então, o juiz, ao condenar ele a pena privativa de liberdade, não foi para cumprir em completo isolamento. Então, aqui, ao descumprimento não só do que tem na sentença, mas também do que consta na lei de execução penal e no Código Penal. Dando sequência, é inegável que o requerente não almeja ser simplesmente misturado aos demais detentos, pois seria agredido e, quiçá, morto. Porém, a responsabilidade do Estado proporcionar ao sentenciado as condições estabelecidas em lei, garantindo-lhe igualmente segurança dentro do estabelecimento penal. Então, é esse o propósito aí desse incidente de desvio da execução, né? Garantir que a lei seja aplicada. Afinal de contas, ele praticou um crime, ele foi preso, foi aplicada a ele uma pena e ele deve cumprir a pena como é imposta, certo? Aí vem o pedido, né? Ante o exposto, suscita o presente incidente para que os desvios de execução sejam corrigidos, apurando-se o alegado pelo peticionário e tomando-se as providências para a sua transferência a estabelecimento que lhe possa assegurar o cumprimento da pena nos termos previstos em lei. Termos em que, ouvido o ilustre representante do Ministério Público, pede deferimento. Parece meio assim, meio tópico, né? Um pedido, né, desse pessoal. Devido a gente saber que nós não temos condições, nós não temos estabelecimentos prisionais que dê condições de alguém exigir que se cumpra a lei. Não é nada demais se exigir que se cumpra a lei. Pelo contrário, é um direito do preso. Eu vou só contar aqui uma história que eu presenciei, né? Então, essa conversa eu presenciei e passa um pouco, né, do que acontece nessa questão do desvio da execução. Em visita ao manicômio judiciário, eu estava conversando alguns anos atrás, isso não, talvez a administração não seja mais a mesma. Com certeza não é, isso já faz mais de 10 anos. E aí a diretora lá do manicômio judicial me disse que foi logo quando começou essa questão de facções criminosas, e alguns presídios que já estavam começando a ter conflito entre facções, algumas pessoas estavam sendo mandadas, como não tinham como garantir a segurança deles, para o manicômio judiciário. Certo? E isso significa desvio na execução, né? Porque desculpa, eu perdi a concentração, que uma pessoa que entrou no WhatsApp com 300 mil pips aqui, eu tirei a concentração. Então, vamos voltar aqui. E aí, isso é manifesto desvio na execução, porque o manicômio judiciário, que tem como finalidade, né, a questão de tratar as pessoas que não têm condição de reconhecer o caráter ilícito dos seus atos, passa a receber pessoas que estão cumprindo pena. E não é esse o propósito desse estabelecimento, que tem um propósito curativo, né? E não é o estabelecimento adequado.
E a diretora do estabelecimento lá me disse que estava tendo muito problema, porque essas pessoas, né, que não tinham problemas mentais, tomavam o medicamento dos doentes mentais para se drogar, né? E aí ficava essas pessoas drogadas no ambiente lá e os doentes mentais sem o medicamento. Então, é outro exemplo, né, que se dá aí no caso do desvio da execução, né? Você ter pessoas cumprindo pena em locais que não são adequados para o cumprimento de pena, né? Lembrei agora desse fato, né, que é um fato bem curioso. Obviamente, eu não posso garantir que nem existe, e que nem não existe mais, nem que ainda exista, certo? Porque, como eu disse, já faz mais de 10 anos que eu tive essa conversa numa visita que eu fiz lá pelo manicômio judiciário. Vamos dar continuidade, né? Já que a gente está falando em manicômio judiciário, vamos ver como é um pedido de conversão de pena em medida de segurança. Então, temos aí uma condenada pela prática de latrocínio ao cumprimento da pena de 22 anos de reclusão em regime fechado. Após 10 anos, passa a sofrer de doença mental, impossibilitando a continuidade da execução da pena. Pleiteia a defesa a conversão em medida de segurança. Só lembrando, né, pessoal, a gente já tratou da medida de segurança e já tratou também da conversão da pena em medida de segurança, certo? Então, vamos lá. Quando há superveniência de doença mental, certo? Há de ser avaliado se essa superveniência de doença mental tem caráter duradouro ou passageiro. Porque se for algo passageiro, certo? Essa pessoa vai ser tratada, vai receber o tratamento, o tempo que ela estiver recebendo o tratamento vai computar como tempo de cumprimento de pena e depois ela vai retornar a cumprir pena. Mas se for constatado que essa superveniência de doença mental é algo permanente, né? Permanente no sentido de duradouro, né? Não no sentido de incurável, certo? O que acontece é que a pena deve ser convertida em medida de segurança. E aí, como desde 1984 a gente adota o sistema vicariante, né, em substituição ao sistema anterior chamado de duplo binário, em que poderia haver o cumprimento das duas sanções penais, tanto pena quanto medida de segurança. Desde 1984, a gente adota o sistema vicariante, ou é uma coisa ou outra. Então, após convertida a pena em medida de segurança, essa não mais pode ser revertida. Então, vai cumprir a medida de segurança nos termos que a lei determina, fazendo-se exames periódicos de cessação de periculosidade, até que possa ser colocada em liberdade, podendo exceder, inclusive, e aí a gente tem que lembrar o posicionamento do STJ e do STF em relação a isso, né? Se for pelo posicionamento do STJ, não poderá exceder ao tempo da pena concretizada, mas pela posição do STF, pode exceder desde que não ultrapasse o que estabelece o artigo 75 do Código Penal, que hoje em dia, né, estabelece o tempo máximo de cumprimento de pena de 40 anos. Vamos lá ver a peça, né, o pedido dessa conversão da pena em medida de segurança. O endereçamento não muda, a qualificação também não, e aí observar que o fundamento é do artigo 183 da LEP. O artigo 183, pessoal, ele diz o seguinte: quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier a doença mental,
ou perturbação de saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Certo? Então, o fundamento legal seria o artigo 183. E aí vamos para os itens aqui do nosso pedido. A requerente foi condenada pela prática de roubo seguido de morte, né? Então, latrocínio, que consta no artigo 157, parágrafo 3º, ao cumprimento de pena de 22 anos de reclusão em regime fechado, onde se encontra atualmente. Entretanto, no decurso da execução por razões desconhecidas, passou a sofrer de doença mental, que ele retirou o entendimento e a capacidade de interagir com os agentes do presídio. Foi examinado pelo médico do hospital penitenciário, para onde foi provisoriamente transferida, concluindo-se em diagnóstico preliminar padecer, né, de doença tal, né? Desse modo, não há sentido em ser mantida no presídio onde se encontra, local inadequado para o tratamento exigido, colocando a requerente em risco, a segurança das demais detentas e a sua própria, em razão das várias crises e surtos agressivos que a acometem, né? Então, lembre-se, a finalidade da medida de segurança diverge da finalidade da pena, assim como os ambientes em que as pessoas são recolhidas, obviamente, também divergem, né, por terem finalidades distintas, isso é óbvio. Caso permaneça em cumprimento de pena, perdem-se as finalidades para as quais esta é aplicada, pois seu processo de ressocialização estará nitidamente prejudicado pela completa falta de inteligência dos seus atos. Só lembrando, né, pessoal, uma das coisas que diferencia a pena da medida de segurança em relação à finalidade é a finalidade da repressão especial, né? Então, a pena tem essa finalidade. A medida de segurança não, né? Não tem essa finalidade de repressão especial, porque a pessoa não tem entendimento desse caráter, né? Então, o caráter da medida de segurança é curativo. E aí vem o pedido, né? Ante o exposto, requer seja realizado exame pericial na requerente para que, constatada a irreversibilidade a curto prazo, né? Isso pelo que eu acabei de explicar, né, pessoal? Se for algo que é provisório, não duradouro, não se converte, né? Então, se for constatada a irreversibilidade a curto prazo, ou seja, não que seja incurável, né, que seja duradoura, seja sua pena convertida em medida de segurança, transferindo-a para o hospital de custódia e tratamento. Termos que, ouvido o ilustre representante do Ministério Público, pede deferimento. Então, isso alcança, de forma geral, tudo que se pode pedir em relação à conversão da pena em medida de segurança, porque, na verdade, só se baseia no artigo 183, que fala somente na superveniência de doença mental de natureza duradoura. Pessoal, eu vou parar por aqui hoje, né, para não ficar muito cansativo, já estamos a mais de 40 minutos, né, de conversa, de conversa não, porque fica mais cansativo porque é só eu falando, né. E vocês têm alguma dúvida? Sim, não? É, Pedro, ou é 17 ou é 18 de, de junho. Agora eu não estou lembrado porque... Deixa eu abrir o calendário aqui, que eu não sei qual é o dia que é.
18, quinta-feira, 18 de junho, e a segunda chamada é dia 23 de junho, dia 23 de junho, certo? Então, nós temos basicamente, essa semana a gente não tem mais aula, né? Então, temos 2, 4, 9, 11, 5 aulas ainda, certo? 4 aulas porque nós vamos tirar a última para fazer uma revisãozinha, né? Antes da V3. Então, a gente tem mais 4 aulas antes da V3. É o tempo que a gente conclui o procedimento judicial e o recurso, né? Que é o agravo em execução. Tranquilo? 2 de junho voltaremos às aulas presenciais. Eu acho difícil, porque 2 de junho é semana que vem, né? Terça-feira. Aguarde posicionamento oficial da instituição, né? Essas datas assim é porque elas são dadas homeopaticamente, né? Cada 15 dias vão prorrogando, porque não tem como se estabelecer um período muito grande. Então, o que a universidade faz? Ela fica aguardando o posicionamento das autoridades, né? Governo do estado, prefeitura, né? Estabelecer os períodos de isolamento, né? Então, a universidade só vai voltar quando o governo flexibilizar isso, certo? Então, eu acho pouco provável, né, que volte. Não é uma. Eu estou conversando. Vejam só, eu estou passando uma percepção minha. Não é a posição oficial da instituição. O que eu tenho que passar como posição oficial é que aguardem a posição oficial. Mas eu acho pouco provável que na próxima terça-feira a gente já tenha condição de voltar, porque a gente está ainda em ascendente de número de casos de Covid-19, né? A Priscila aí, que é da área de saúde, não me deixa mentira, não, Priscila. Então, aguardem aí, né, as manifestações oficiais. A manifestação para determinar o feriado, eu aguardei até. Daí eu vi que a Câmara já tinha aprovado, né, a antecipação dos feriados, mas eu também acho que junho não. Junho não tem perigo de voltar. É percepção, né? Como eu estou dizendo, não é uma coisa oficial. Mesmo porque se o governo prorrogar, por exemplo, mais 15 dias, a gente termina o semestre, né? Porque se a nossa prova é dia para minhas turmas de segunda e quarta é dia 17 e para vocês de terça e quinta é dia 18, acabou o semestre, né? Então, é pouco provável isso. Nós não vamos encher uma sala com 60 alunos para fazer prova, né? Tem o menor sentido. Ok, meu povo? Mas agora, de qualquer forma, vamos aguardar as informações oficiais. Então, bom recolhimento aí para vocês nesses dias, né? Para quem pode, né? Para quem não pode, tem que sair para trabalhar. Bom trabalho e boa noite a todos. Até a próxima.